Olá pessoal, boa noite. Hoje temos um tema muito importante, de interesse de bastante gente. Vamos falar sobre emagrecimento. Já já vou chamar a nossa entrevistada, a doutora Karina Campos. Um alô aí pro pessoal que está entrando, Lari Correia, LJS, Thaís, um abraço Thaís, pessoal de Gandu, Renata. Olá Felipe, presidente aí da Laote, Demétrio Torres. Olá Bia. Tentar enviar o convite aqui para ver se a gente já entra com Karina. Karina, se estiver online aí, tenta ver se consegue solicitar aí a entrada. Alex Soares, um abraço. Jamile, Bru Portela, Silmara, um abraço aí para a equipe do Santa. Olá, Karina. Veja se você consegue me enviar aí uma solicitação para entrar na live, Karina. Fernandinho, o master da corrida de rua aí. Ana Carla, Oftalmo Top em Feira de Santana, referência na região. Boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com Karina. Solicitei aí, Karina, eu acho agora. Vamos ver. Eu também, primeira live que eu tô chamando, então ainda tô meio que aprendendo aqui. Vamos ver se eu acho que consegui solicitar. Manu Schwartz, um abraço. Laene Físio, a equipe da Físio aí, meus parceiros aí de luta diária. Boa noite, Laene. Vamos ver aí, o convite já foi para a Karina, aguardando ela entrar aí. Vamos entrando, pessoal. Sejam bem-vindos. Vou aproveitar enquanto a Karina está tentando entrar aí e passar o seguinte. A gente está com um apoio aí hoje da Body Suplementos, tá certo? A gente conseguiu cupom de desconto de 20% nos suplementos na loja, tá bom? Então aí agora eu mesmo vou fazer minha feira, né? Aproveitar esse cupom. Você pode conseguir aplicar esse cupom na Body da Fraga Maia, tá certo? E aí você vai aplicar o cupom Dr. Paulo Cavalcante ou Doutora Karina, tá certo? A gente tem também hoje um sorteio de uma hidratação facial profunda na Clínica de Estética Unique, tá certo? No final da live eu vou falar, né, qual foi o critério que tive que pensar aqui, ter alguma ideia para fazer esse sorteio. No final eu vou comentar. A Farmanutri, tá certo? Farmácia de manipulação, conseguiu para a gente 10 cupons também, com 15% de desconto. A sua oportunidade agora, hein? E aí no final também eu vou falar sobre os critérios, tá certo, pessoal? Para quem vai a esses 10 cupons. A Farmanutri que fica na Getúlio Vargas. Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar com Karina. Opa. Vamos ver aqui. Estamos com 27 pessoas já, bastante gente. Vamos tentar iniciar. Karina Campos. Aí, Karina, eu acho que agora eu solicitei. Vamos ver aí se você consegue agora. Pronto. Boa noite, até que enfim, tudo bom, Paulo? Fiquei quase uma hora, hein, Karina, para tentar. Demorou, mas conseguiu, né? Mas Deixa eu ajustar a câmera.
pessoal, já tem bastante gente aí. O Que pessoal tem legal. que tema legal. Então, pessoal, hoje nossa entrevistada, a doutora Karina Campos, tá certo? Ela atua em metabolismo, emagrecimento e performance. E seu atendimento ali no Instituto Vênus, que fica no Medical Service, na Avenida Getúlio Vargas, aqui em Feira de Santana. Então, boa noite, Karina. Boa noite, Paulo. Boa Obrigado noite, pessoal. por ter aceito o convite, tá certo? Uhum. Hoje o tema é bastante importante. Ao longo da semana eu revisei alguns artigos, né, falando do impacto que a obesidade tem na minha área, que é a área ortopédica, e transmiti isso para os meus pacientes. Em praticamente tudo em ortopedia, a gente precisa de emagrecimento, é fundamental, tá certo? E aí eu vou começar te perguntando o que é a obesidade e qual o impacto que a obesidade ela tem aí em termos metabólicos, né, que é a sua área, para o nosso organismo. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, entendeu? Eu atuo em emagrecimento, obesidade, performance e sou uma eterna estudante do metabolismo humano. A obesidade é uma doença, sim, não é só uma questão de visual, de como a pessoa está. O problema é as consequências que ela traz, né? É uma doença que é caracterizada pelo excesso de gordura corporal no indivíduo. E o problema é o que a obesidade traz junto com ela, que pode agravar doenças ou trazer hipertensão, diabetes, síndrome metabólica e várias outras doenças aqui. Ok. Eu vou iniciar com uma pergunta bem abrangente, tá certo? Para você ir conversando com a gente os pontos que você considera mais importantes, porque é um tema bem abrangente. E na sequência eu vou tentar transmitir algumas das perguntas que o pessoal passou para você e passou para mim ao longo da semana, tá bem? Pronto. Então, assim, para a gente iniciar, pensar num estilo de vida mais saudável, né? Em hábitos dietéticos e também hábitos de vida em geral mais saudáveis. O que é que você nos diz? Bom, a primeira coisa que eu falo é um assunto que eu acho que eu considero um dos mais importantes, é o intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro, então ele participa de quase tudo no corpo. 80% da nossa imunidade vem do nosso intestino e do que a gente ingere, o que a gente dá para nossas bactérias intestinais. Se a gente pegar o intestino do gordo, da pessoa obesa e o intestino de uma pessoa magra, as bactérias são totalmente diferentes. O que a gente pode fazer para melhorar o nosso intestino? Consumo de água, que sem água não tem bolo fecal. Consumo de probióticos, consumo de fibras. As fibras podem vir das frutas mesmo. Consumo de boas gorduras, azeite de oliva, abacate, gorduras boas. Também a gente pode falar do sono. O sono é muito importante. Quem não dorme direito, às vezes tem até aquela dificuldade para emagrecer. Eu tenho paciente, principalmente médico, viu? Que não dorme bem, que dá plantão e não consegue emagrecer. Por quê? Porque a gente tem uma coisa que chama ciclo circadiano, que é a nossa produção hormonal. Não interessa se a gente dorme à noite ou de dia, o nosso ciclo circadiano é o mesmo. A gente não consegue enganar o nosso quiasma óptico. O que acontece? Quando a gente acorda não, quando às 5 horas da manhã o dia começa a clarear, a gente começa a produzir cortisol. Às 8 horas a gente faz um pico de cortisol. Aí diminui e às 4 horas a gente tem um novo pico de cortisol. Essa é a hora que a gente tem que estar ativa. Quando vai ficando à noite, vai começando a produção de melatonina, que são os hormônios que é para fazer a gente dormir, ficar mais tranquilo. E aí, quem não dorme nesse horário à noite não tem uma produção adequada de GH, não tem uma produção adequada de leptina, não tem uma produção adequada de hormônios. Então, tem muita dificuldade na hora de perder peso. Mesmo que pratique atividade física, mesmo que tenha uma alimentação adequada. E dormir, não adianta você dormir muito e dormir mal. O sono tem que ter uma qualidade. Por isso que eu prezo por higiene do sono. Até para bebê. O bebê que tem uma rotina, que fica longe de telas 2 horas antes do sono, de dormir efetivamente, vai ter um sono de melhor qualidade. Evitar alimento hiperestimulante, como café. Controle das emoções também é muito importante. Cada dia a gente tem visto mais. Nessa época de pandemia, por exemplo, muita gente desenvolvendo transtorno, acaba não dormindo direito, acaba atacando a geladeira à noite. Então, a gente tem que ter um controle. Outra coisa que é muito importante é a atividade física.
qual é a melhor? A melhor é o que você pode fazer, entendeu? Mas assim, eu, Karina, gosto muito da musculação, do HIIT, corrida. O que você puder fazer vai ajudar a melhorar o seu metabolismo, a aumentar o metabolismo e ajuda também na queima de gordura, ajuda na produção hormonal de H, que é o hormônio que faz a musculatura, de testosterona, que é um hormônio termogênico. Então, ajuda muito. E a alimentação, muito importante também. Como eu já falei no começo, quando estava falando de intestino, a gente está acostumado, na verdade, até uma facilidade da indústria. Eu acho até errado, porque tudo que é porcaria, digamos assim, é mais barato. É muito mais fácil você comprar um pão do que você lá fazer um omelete. Tem mais uma dificuldade, na verdade. E os produtos que são mais saudáveis, algumas vezes acabam sendo mais caros. Não ajuda muito a gente, né? Mas o que eu prezo no geral é descascar mais e desembrulhar menos. Tudo que vem da terra é melhor. Então, muito melhor você comer um carboidrato, pensar numa aipim, numa batata doce, numa banana da terra, do que comer pão, por exemplo, que tem muito glúten. Glúten é um assunto importante até. A gente recebeu várias perguntas sobre o assunto. O glúten, hoje em dia, ele tem muito mais... O pão de hoje tem muito mais glúten do que há uns anos atrás. O glúten é o que deixa a comida, os bolos, os pães mais macios. Mas o que acontece? Para o intestino, para a maioria das pessoas, ele não é bem tolerado. Acaba dando aquela distensão abdominal famosa. O que mais que eu posso falar? Resumindo, é isso aí. É isso aí. Principais, essa questão de sono realmente é muito importante. Quem não dorme direito tem muita dificuldade para emagrecer. E aí, assim, você trouxe até explicações. Eu tinha comentado sobre o sono até na última live também. E aí, sobre a relação com a imunidade e tudo. E aí, agora você dá uma explicação maior sobre como é que atua, né? Interferindo em eixo hormonal e tudo, né? Uhum. É isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta que o pessoal quis muito ouvir aqui. Eu anotei. Então, assim, quais são assim, os primeiros passos para uma pessoa que ela quer emagrecer, né? E aí vem aquelas questões sobre dieta, né? O que é que emagrece, o que é melhor. O que é que você fala pra gente? O que é melhor, a dieta que é melhor, eu brinco que é a dieta que o paciente consegue seguir, Paulo. Porque, por exemplo, não adianta eu falar que o jejum intermitente é melhor se o paciente é muito ansioso. Então, nesse caso, às vezes eu penso em botar uma dieta de 3 em 3 horas. Mas eu vou falar um pouquinho sobre as dietas para a gente ter uma noção no geral. Uma dieta que emagrece muito é a dieta cetogênica. Por quê? Porque ela diminui muito a quantidade de carboidrato. Aí o nosso corpo vai entrar em cetose e vai começar a utilizar a nossa gordura como energia. Mas essa é uma dieta que eu chamo de perigosa. Eu acho que precisa necessariamente ser acompanhado por um médico e um nutricionista junto para estar controlando. Agora, uma dieta que eu gosto muito, e dieta é estilo de vida, viu, gente? Não é fazer uma semana e parar, que a dieta, eu gosto muito de jejum intermitente, porque o jejum pode ser feito por praticamente todo mundo, salvo quem tem doença crônica, como diabetes, tipo 1, como alguma outra doença assim. Mas pode ser feito pela maioria da população e traz muitos benefícios. Tipo, diminui o índice, diminui a resistência insulínica, melhora o controle da diabetes, melhora o sono, melhora tanta coisa. E o jejum é uma... Assim, para começar, há uma pergunta que eu recebi bastante, que eu me lembrei agora. Como começar o jejum intermitente? As horas que a gente está dormindo já conta como jejum. Se o paciente dorme 8 horas, eu inicio com um jejum de 9 horas. Aí depois de um mês a gente passa para 12, para 13 e o resto é de janela que ele se alimenta. Qual é o melhor horário para fazer o jejum? Foi outra pergunta que eu recebi. O melhor horário para fazer jejum é você parar de comer cedo, seguindo o ritmo circadiano, Paulo. Por exemplo, tentar fazer a última refeição mais cedo possível e na hora do café comer. Se a pessoa não consegue fazer desse jeito, pode pular o café da manhã, mas já não pega o benefício da renovação celular. Não pega tanto, aliás, mas ainda pegaria, entendeu? Em termos de dieta, a dieta dita como mais saudável. Eu gosto muito de colocar a dieta do Mediterrâneo junto com o jejum intermitente. Se descobriu lá nas Blue, alguns países desmaiados pelo mar Mediterrâneo, as pessoas eram mais longevas. Aí fez uma pesquisa, virou até um livro,
e se descobriu que a alimentação deles é tida como a mais saudável do mundo. Por quê? Porque ela é rica em verdura, em fruta, as pessoas são ativas, dormem bem. E uma coisa boa é que tomam vinho também, né? Mas não seria igual ao brasileiro. Um cálice no almoço e um cálice no jantar. O vinho é rico em resveratrol, que é um radical livre. Então, ele é muito bom. É rico em gorduras boas também, como azeite, abacate. Então, na minha opinião, atualmente é a melhor dieta que existe para se seguir. Show de bola. Pessoal, me dá um retorno aí embaixo se o áudio tá legal, se o vídeo também tá. Porque é a primeira live que eu tô puxando aí, Paulo entrevistador. E aí tem uma noção de retorno. Quem quiser também, eu já vi que eu consegui rolando aqui as mensagens, né? Agradeço ao carinho aí de todo mundo, tá certo? Vini Aguzoli entrou aí agora, Matheus, Renata, Letícia, um abraço a todos vocês, sejam bem-vindos, tá certo? Rita, obrigado, tá bom? Por estar aqui conosco, espero que aproveitem. Podem mandar as perguntas aí embaixo, tá bom? Que eu já vou olhando aqui mais ou menos o que eu anotei e vou pegando as novas, tá certo? Vamos lá, Karina. Aí a gente inicia uma dieta, muda o hábito de vida e a gente começa a perder peso. Mas aí vem uma nova dificuldade. Como é que a gente vai conseguir manter esse peso que a gente conseguiu perder? Porque muitos pacientes meus eu vejo isso. Às vezes eles se esforçam, iniciam, pesquisam alguma coisa, iniciam um acompanhamento com algum profissional, mas às vezes a dificuldade é manter. Aí, por isso que eu falo, não é para seguir uma dieta, é para mudar o estilo de vida, né, Paulo? Entendeu? Por isso que eu gosto muito da dieta do Mediterrâneo. A cetogênica, ela é muito boa, emagrece muito rápido e uma quantidade absurda. Mas é muito difícil manter essa dieta, entendeu? Então você tem que procurar um profissional, se possível, e tentar adquirir hábitos de vida mais saudáveis, entendeu? Evitar industrializado, cortar o açúcar da dieta, a bebida alcoólica, ou pelo menos diminuir para conseguir manter o emagrecimento e tentar novas estratégias. Que aí vem o efeito platô, né? Eu tenho muito paciente que fala, eu emagreci tantos quilos, mas eu parei de perder peso, por exemplo. Você tem que mudar a estratégia, mudar a dieta. Nessa hora que é tão importante o nutricionista, o educador físico, mudar o treino. Se não treinava, começar a treinar. Estratégias que ativam o metabolismo. Tem algumas substâncias também que a gente pode conversar sobre elas, que ajudam a ativar o metabolismo, e a termogênese, que é a queima de gordura, como a canela, para aumentar a termogênese, o chá verde ajuda, em termos de desinflamar, o açafrão da terra, eu sou apaixonada por açafrão, várias coisas que podem te ajudar, mas sempre que possível, o ideal é buscar a ajuda profissional de um médico e de um nutricionista junto. Mas se você conseguir manter hábitos de vida mais saudáveis, provavelmente você vai conseguir manter o peso. Uma estratégia muito boa, que eu uso muito no consultório para manter peso, é o jejum intermitente. Ajuda muito, Paulo. É isso. O pessoal pergunta bastante sobre o jejum intermitente. É algo que Tem muita curiosidade, né? muita Mas, na curiosidade. verdade, o jejum foi uma revolução. E às vezes perguntam assim, essa moda do jejum. Não, o jejum é muito antigo, na época paleolítica. O homem paleolítico fazia jejum intermitente. Por quê? Porque ele caçava, conseguia o alimento, comia e ficava muito tempo em jejum. E aí a gente foi dito que esse é o certo, se a gente parar para pensar, porque não é certo você ficar se alimentando toda hora, aí seu pâncreas tem que trabalhar, tem que produzir uma carga de insulina muito grande para conseguir botar o açúcar para dentro da célula. Por isso que o obeso tem uma resistência insulínica. A insulina, se você for dosar do obeso, é muito alta. Por quê? Porque ele acaba comendo muito, o pâncreas tem que trabalhar muito, principalmente diabetes tipo 2, para colocar o açúcar para dentro da célula. O diabético tipo 2 se beneficia muito do jejum intermitente, porque diminui bastante a resistência insulínica. Outra coisa que eu não falei ainda é sobre o sol. Vitamina D eu brinco que devia ter na caixa d'água. E é uma coisa que está aí de graça. A melhor forma de absorver o sol é através da pele. A gente se expor ao sol 15, 20 minutos por dia, não mais que isso. Vitamina D ajuda muito na questão da imunidade. Vitamina D já está sendo estudada para depressão. Pessoas depressivas têm uma quantidade de vitamina D geralmente reduzida, um déficit.
E a exposição ao sol ou a suplementação melhora bastante. Enxaqueca também está muito associado a déficit de vitamina D. E o sol tá aí para todo mundo, né? Quanta coisa, hein? A vitamina D, É realmente maravilhosa para tudo, para o humor, para emagrecimento, porque a vitamina D ajuda na questão hormonal, ajuda na produção de serotonina. É bom para quase tudo, digamos assim. é isso. Nay Arruda Campos acabou de fazer uma pergunta. No caso de manhã, né? Quando a gente vai quebrar o jejum, no caso, o que é que você indica mais assim? Esse momento, essa primeira refeição do dia, ela tem alguma importância especial? É diferente? O que é que... Muito. Assim, Paulo, para quem está tentando emagrecer, o ideal é que a primeira refeição do dia seja leve, de baixo índice glicêmico e, se possível, se a pessoa quer muito emagrecer, ela pode fazer uma low carb combinada com jejum intermitente. Ou seja, o mais importante também é a primeira refeição, por exemplo, comer ovos, queijos e tomar cuidado com o leite também. O queijo, quanto mais curado, melhor, entendeu? Mas pensando em quebrar o jejum, o ovo é uma boa opção. É, proteínas de boa qualidade. Ok. E assim, o que seria uma dieta cetogênica e uma dieta low carb? Isso foi uma pergunta também que foi enviada. A dieta cetogênica é onde a quantidade de carboidrato é muito, muito baixa, em torno de 20%. O que acontece? Quando a gente está fazendo jejum, a gente fica muito tempo sem comer e é produzida a cetose. E aí o corpo começa a utilizar a energia através da nossa gordura. Para isso, eu tenho que ter uma quantidade de carboidrato muito baixa no sangue, entendeu? Se eu estou fazendo uma low carb, é baixa em carboidrato, mas não tão baixo como a cetogênica, Entendi. entendeu? É, e assim, tem gente que às vezes não é tão obeso e tal, tem um aumento da circunferência abdominal, né? Então, assim, quem tem assim aquele padrão, né, de obesidade mais central, ou então, né, um pouco de barriga que o pessoal chama, as estratégias mudam, como é mais ou menos? Ó, obesidade, eu não gosto de calcular através do IMC, por exemplo. Eu gosto de calcular a obesidade através da bioimpedância, porque ali eu vou ver a composição corporal. Um bodybuilder, por exemplo, vai estar obeso se você for fazer a conta do IMC, mas na verdade ele não está obeso, porque a obesidade dele, dita obesidade, é através da musculatura. Quem tem uma circunferência abdominal elevada está associado à resistência insulínica, à síndrome metabólica, à hipertensão, à diabetes tipo 2. E para perder a barriguinha, depende de como está a sua barriguinha. Se estiver muito grande, aí você vai ter que fazer uma dieta mais restritiva. Se tiver só a barriga, a pessoa for magra e tiver só a barriga incomodando, a gente pode lançar algumas estratégias. O glúten, por exemplo, inflama bastante. Eu não estou dizendo de quem é intolerante ou quem não é, mas o nosso intestino tem mais dificuldade de processar o glúten. Leite também, por causa da caseína. Você quer ver uma coisa? O criança que está tendo muita problema de adenose, problema respiratório, quando a gente retira o leite, tende a diminuir bastante, porque são coisas que inflamam o intestino. E aí dá aquela distensão abdominal, aquela dita barriguinha, entendeu? Sim. Mas no geral vai ter que perder um pouquinho de peso para perder. Atividade física, líquido, tomar bastante água também é muito importante. Ok. É bem lembrado essa parte da hidratação, né? Tudo. Fundamental para quem quer emagrecer. Na verdade, para quem quer ter uma longevidade, né? Para quem quer ter mais saúde, a água é muito importante. Até porque vai diminuir um pouquinho sua fome se você ingerir mais água, sem falar que vai ajudar no emagrecimento. A minha dica é a seguinte: deixa a água ao lado da cama. Quando acordar, já começa a tomar água, viu? Estamos aí, Karina, com mais de 45 pessoas, né, na live. Mais uma vez, agradecer a todos aí pela participação. Tá sendo ótima a live, viu, Karina? Ah, que É, legal. Roberta deixou uma pergunta aqui sobre dieta mais indicada para gestante. A gestante, a gente sabe que tem algumas mudanças, né, relacionadas à tendência de enjoos, talvez até o esvaziamento gástrico, né? Tem todas essas Eu indico, eu tendências. indico o mais natural possível. Dieta rica em fruta, verdura.
usar o polivitamínico prescrito pelo médico. Vitamina D já foi associada ao melhor intelecto do bebê. Mas, no geral, é isso, o mais natural possível. E jejum intermitente não é para gestante, tá? Que já me perguntaram. Tá ótimo. Aproveitar mais uma vez para agradecer aos parceiros aí dessa live, a loja Cuide Mais, tá certo? Que é uma loja que funciona na Galeria Luciana Center e ela dispõe de aparelhos para você fazer exercícios em casa, tá certo? E também Olha que tem maravilha. cupons de descontos aí, tá certo? Cupom Doutora Karina e cupom Doutor Paulo. Tá? Ai, tô muito blogueira, meu Deus. A Farmanutri, mais uma vez, agradecendo aí. Fica na Getúlio, farmácia de manipulação. A Body Suplementos, da Fraga Maia também, que está dando cupom aí, Isso. tá certo? E a Unique Clínica de Estética, que no final aí vai ter um sorteio. Maravilhoso, adoro o Nick, viu? Adoro o Dani. E aí agradeço a todos eles aí por esse incentivo. Vamos continuar com algumas perguntas. Comer carboidrato à noite engorda mais do que comer em outro horário do dia, Karina? Com certeza. É por causa é aquela história do ritmo circadiano. Quando a gente. A noite foi feita para dormir. Quanto mais cedo você comer, é melhor. Quando você come um carboidrato de manhã, a tendência é queimar. O corpo é muito sábio, ele reserva no músculo, reserva no fígado. Quando você come à noite, ele reserva na sua barriga, infelizmente, porque vai pensar, quando come de manhã, ele vai queimar essa energia. Quando você come à noite, você vai dormir, você não vai queimar. E outra coisa, a velocidade do intestino é muito menor. A gente tem menos sangue passando no intestino à noite. A velocidade é bem menor. Então, você engorda, digamos assim, vai engordar muito mais à noite, vai fazer pico de insulina à noite e vai dificultar ainda mais seu emagrecimento. A insulina é anabólica, pode aumentar a gordura abdominal. Importante isso, viu? Então, comer carboidrato faz toda a diferença você comer de manhã e comer à noite. A Beatriz fez uma pergunta aqui né, sobre retirada de líquido, sobre retirada de açúcar e sobre retenção de líquido. Como é que funciona essa retenção de líquido? E o que é que influencia? Assim, como é que a gente pode evitar isso, cara? Mulher, principalmente, tem mais tendência a ter retenção de líquido. Por quê? Por causa dos hormônios, progesterona, estrogênio. Anticoncepcional ajuda muito a reter líquido. Seria uma estratégia a conversar com a sua ginecologista de trocar se você usa. O consumo de água também ajuda bastante. Tem alguns chás que ajudam também bastante na retenção de líquido, como chá verde, cavalinha, hibisco ajuda muito. Uma alimentação adequada, diminuição de gorduras ruins. Não, a gente não tem que ter medo de gordura, não. Eu quero explicar isso. Gorduras boas são muito bem-vindas, mas fritura não é interessante. Drenagem linfática também ajuda. Lá na Unique, viu, gente? Com Dani. Ajuda muito na retenção de líquido. Entendi. Tem uma pergunta aqui da Juliana. Quais são as melhores opções de carboidratos? E ela quer saber a diferença, o que é carboidrato complexo. Ficou um pouco na dúvida sobre isso. Tá. Carboidrato. Tudo que você pensar assim, tudo que vem da terra é melhor. E um carboidrato que muita gente se confunde é com a tapioca, porque a tapioca ela tem alto índice glicêmico. O que acontece é que ela não tem glúten, uma vantagem, ok. Mas para quebrar o jejum, por exemplo, ela não é tão interessante, porque ela vai fazer pico de insulina. Para diabéticos também que estão precisando de um controle acirrado, não é tão interessante. Você tem que ver o índice glicêmico dos alimentos e carboidratos bons. Tudo que vem da terra é melhor, porque não faz pico de açúcar. Se você come um aipim, você faz um pico assim, durante o dia todo, para você ter um consumo, para você conseguir fazer suas atividades diárias. Se você come algum pão francês, você vai fazer um pico de açúcar assim. Então é totalmente diferente. Tem que escolher sempre o que vem da terra, de preferência, viu? Sempre eu estou percebendo pelas suas palavras que o mais natural possível, né, tem sido uma opção. Não tem muito segredo, na verdade. Açúcar, quem puder tirar, ótimo, maravilha. O nosso corpo, na verdade, principalmente depois de uma certa idade, a gente fica brincando, mas depois dos 25, 30 anos, a gente tem que diminuir ao máximo o consumo de açúcar para não... Desde sempre, né, se possível, mas
principalmente depois dos 25, o metabolismo dá uma diminuída. Então, são estratégias interessantes para manutenção de peso, diminuir açúcar, diminuir fritura, diminuir o consumo de alimentos ruins, industrializados. Tudo isso vai ajudar bastante no processo de emagrecimento e manutenção do peso. Saudar aqui a presença do Dr. Cássio Carneiro, referência em metabologia e performance lá em Vitória da Conquista. O Vitor Cavalcante, meu xará de sobrenome. Sódio contribui para a retenção de líquido? Bastante. Diminuir o sal ajuda bastante para diminuir a retenção de líquido. Diminuir sal, diminuir produto químico, o produto industrializado e aumentar o consumo de água. No caso, o sódio vem muito em produto embutido, né? Os enlatados são péssimos. É usado como conservante, entendeu? Por exemplo, todos os enlatados, a maioria tem muito. Uma coisa que eu indico para os pacientes, por exemplo, quem tem costume de comer milho enlatado, tenta lavar que vai dar uma diminuída no sódio. Não zerar, né? Se você puder comer o milho da terra, maravilhoso. Mas se não puder, lavar ajuda a diminuir um pouquinho do sódio do produto. Ainda sobre a tapioca, assim, quem quer emagrecer pode incluir a tapioca, né? Porque tem essa questão de carboidrato. Assim, é porque depende muito do que você vai comer junto com a tapioca. Se você for somar todas as calorias do dia, se vale a pena introduzir, não. Se você gosta muito da tapioca, ótimo. Mas ela não é a melhor opção para emagrecimento. Tá ok. Uma estratégia é colocar chia na tapioca, que vai diminuir um pouquinho o índice glicêmico. Tá ok. Nails aqui, mandando um alô, perdeu 6 quilos aí nessa última temporada. Maravilhosa. Um beijo, Nai. Pois é. Então, assim, pessoal, ao longo da semana eu revisei alguns artigos e percebi, né, que desde a infância até a fase idosa, a gente tem influência da obesidade, né, no resultados ruins em ortopedia. Então, Karina, esse tema para mim é fundamental. Meus pacientes, sem exceção, eles precisam emagrecer, eles precisam manter esse emagrecimento. Vejamos que crianças, né? Hoje aqui em Feira eu vi que tem muito campo de futebol e tem escolinha de futebol para crianças. Se uma criança ela rompe um LCA, por exemplo, uma atividade esportiva, ela tem obesidade, a chance dela associar durante essa lesão uma lesão meniscal é maior. E dessa lesão meniscal ela ser irreparável, por exemplo, ter que fazer uma menissectomia, retirar aquele fragmento, né, de menisco, é maior ainda. Então, é importante, desde essa fase, nos adolescentes, né, quem tem uma osteocondrite, por exemplo, também tem maior agravamento devido à obesidade, em termos de ter maior chance de precisar de uma cirurgia. Às vezes ele não é obeso, a gente consegue tratar de maneira conservadora, suspendendo a carga, tá certo? Tratamento fisioterapêutico. Na obesidade, a chance de precisar de cirurgia é maior. Quando a gente parte aí para, por exemplo, osteoporose, antes era considerado que a obesidade era um fator protetor. E de algumas décadas para cá, a gente começou a ver que foram surgindo artigos mostrando a ação aí de interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, leptinas, né, adipocinas, que estimulam processos que vão contra o metabolismo, né? Então, hoje é considerado a obesidade central um fator de risco para osteoporose. Então, assim, é algo que... Às vezes, só de emagrecer, por exemplo, em paciente com condromalácia, já melhora muito, não é, Paulo? Com certeza. A perda de peso é fundamental. Até para evitar lesões também, quem faz corrida de rua. A gente viu... CrossFit. É isso. Então, assim, dor nas costas, que é uma queixa frequente, é a mais frequente de procura ao pronto-socorro. Eu vi uma meta-análise que revisou 10 estudos em todo o mundo, milhares de pessoas estudadas e confirmou que aumenta a chance de dor nas costas, né? De você precisar estar tomando medicações corticoides que vão lhe engordar mais ainda se ficar usando cronicamente. Né? Aumentar a retenção de líquido, né? Piorar a diabetes. Quando começa a sentir dor, se afasta do exercício. Então, todo esse tipo de coisa. Vamos continuando aqui. Bia pergunta sobre adoçantes, se são recomendáveis, se são saudáveis. Pergunta interessante.
Adoçante. Tem vários estudos ainda em curso, mas assim, o que é, na verdade, eu não recomendo nenhum. O que é dito menos pior é estévia, porque é feito da folha, entendeu? De uma folha. Agora, sucralose, os outros não são tão legais. O da Coca-Cola é péssimo também. Tem até um estudo científico, o estudo científico não, tem até provas que nos Estados Unidos mudaram a composição. E aqui no Brasil, lamentavelmente, continua o mesmo. E É, dizem, tem estudos também que dizem que adoçante é caloria vazia. O que é caloria vazia? Você toma o refrigerante diet, aí você vai procurar a caloria do refrigerante em outro alimento para compensar, né? é isso. Então, realmente, Sabe o que acontece? A gente tem que se acostumar com o gosto das coisas, Paulo. É isso. O café, se você toma um dia sem açúcar, é ruim. O segundo dia ainda é ruim. A partir do quinto, sexto dia, seu paladar começa a mudar. Isso é maravilhoso. Principalmente em criança. Meu filho tem 1 ano. Ele toma suco de limão sem açúcar. Ele toma maracujá. Por quê? Porque ele nunca tomou com açúcar. Então, ele não sabe a diferença. Então, o paladar dele, para quem é mamãe, o paladar é muito mais fácil se você não oferecer o alimento constantemente. No aniversário de Álvaro, eu tentei dar eu tentei não, o pai tentou dar brigadeiro para ele e ele não achou tão interessante. Por quê? Porque ele não está acostumado com o gosto disso. realmente, eu acho que, se não me engano, foi um estudo até de uma médica aqui da UFES, né, que é a Universidade de Feira, falando isso, Uhum. que se uma criança ela começa a se desenvolver, né, magrinha e tudo, a chance lá na frente dela ficar obesa, desenvolver obesidade já é bem menor. Talvez, né, tenha influência também relacionada a essa questão que você falou Do que de você está dando. Por exemplo, isso é genético, né? Genético é a carga que a gente vem. Se eu for pensar na minha genética, meu pai era obeso, é hipertenso, é diabético. Então, não tenho o que fazer da minha vida. Não, então eu vou mudar. Meus hábitos é epigenética. Eu vou dormir bem, eu vou praticar atividade física, eu vou consumir alimentos de boa qualidade. Então, isso vai mudando. Tem pesquisas que colocaram um gêmeo em um país e outro em outro. Um é gordo e o outro desenvolveu câncer de pulmão porque fumava. Isso é epigenético. Foi o que ele fez com a genética dele, entendeu? É isso. Manfrini te mandando aí um abraço, que chegou no Um objeto. abraço. Luana Figueiredo, reforçando isso que você falou sobre desenvolvimento, né, é, de se acostumando, né, com esse padrão. Então, assim, ela hoje já toma café sem açúcar, sem fazer esforço. Aqui em casa, Isso. eu sou mais ou menos aí como Luana. Aqui em casa não tem açúcar. Tem coisas que eu como que contém açúcar, né? Mas assim, não coloco açúcar no café, não coloco açúcar em suco, nada disso. Eu acho até estranho, porque o gosto eu acho ruim. É, e Suco foi- não é tão legal, viu, Paulo? é. Uma das perguntas foram essas, se suco era bom. Tipo Ah, assim, vocês não têm noção. Vou pensar em laranja. Laranja é um alimento ótimo, vitamina C, várias vitaminas. Você chupar a laranja, maravilhoso. Você tomar um suco de laranja, você está fazendo um pico de açúcar absurdo. Quem toma laranja, quem quer emagrecer e aí fica 16 horas de jejum e toma um suco de laranja, jogou o jejum fora, porque você está massacrando seu pâncreas a liberar uma quantidade absurda de insulina para botar o açúcar para dentro da célula. É entendi. interessante. Fruta, sim. Suco, nem tanto. O mínimo possível. Tem uma coisa assim que eu vinha usando, que era o seguinte, água com gás, né? E aí eu diluía um limãozinho. Ou então eu tenho feito assim um suco só um limão, ou até de maracujá também, sem colocar açúcar, né? Pra ver que é uma diluição. Uhum. Ótimo. É porque o limão é muito hipocalórico, né, Paulo? Então não faz tanta diferença. É bem diferente. Na verdade, o limão, se você for pensar, é um alimento até melhor que a laranja. Tem pouca caloria e tem vários benefícios. Até a casca, inclusive, viu? Se puder colocar. Só fica um pouco amargo, né? Mas é maravilhoso. E ainda nesse tema, a gente tem uma pergunta aí do Matheus, que é sobre açúcar demerara e cristalizado. Se, o que tem de diferença, se tem diferença. É o processo químico, né? O açúcar cristalizado vai passar por mais processo para ficar branco, entendeu? Entre os açúcar, eu prefiro o açúcar de coco, que é o mais natural possível. O açúcar demerara também é açúcar, mas ainda é melhor do que você usar um açúcar branco que é ultraprocessado, entendeu? Mas do mesmo jeito, maçaco, tângras, tem uma liberação de insulina, faz as mesmas coisas.
Assim, eu vou fazer uma pergunta minha, assim. Às vezes, sabe que os exercícios físicos são fundamentais, né, nesse processo de emagrecimento. Mas às vezes falta motivação, né? Então, assim, existe uma porção de pré-treinos. Tanto assim, eu vejo pessoas sugerindo formulações de pré-treinos, quanto os que vendem, né, nas lojas. Então, sobre essas opções aí, assim, o que é que você gosta, recomenda e quais são as características dessas Tudo que é substâncias? mais natural possível, quanto mais natural possível, melhor. Um pré-treino que eu gosto muito e eu uso. Primeiro, Paulo, ninguém acorda disposto. A maioria, tipo assim, exceto se a luta, minha personal que chega aqui gritando, eu não conheço. Eu acordo mal-humorada, não acordo com vontade de treinar. Mas você pensa, eu sempre lembro que depois eu vou ficar feliz. Sobre pré-treino, eu gosto muito de café e MCT, que é um triglicerídeo de cadeia médica que vem do óleo de coco. Ou o óleo de coco no café. Em alguns produtos que a gente encontra no mercado, eu gosto do Super Coffee, porque a composição dele é taurina, chá verde, é um bom pré-treino. Eu uso alguns manipulados, mas a gente tem que ver como que o paciente está, olhar os exames e qual é o objetivo dele. Os que compram, eu gosto, para mim o melhor é Super Coffee, do que tem no mercado para comprar, sem receita. Entendi. E nesse aspecto aí já também sobre suplementação, né? Você comentou sobre vitamina D. Geralmente, assim, a gente sabe que pacientes que têm problemas renais ou pacientes pós-menopausa, pacientes que têm alguma síndrome absortiva, tem uma série de coisas patológicas que às vezes induzem a gente a pensar nas reposições. Mas, em geral, hoje tem benefícios de alguma reposição suprafisiológica. Quais são as pessoas ou morbidades, assim, perfis que você mais quer que chame atenção para avaliar essas possibilidades, né, Bom, de cada suplementação? indivíduo é único, né, Paulo? Eu gosto sempre de falar isso. Mas, no geral, que eu possa falar, eu gosto da glutamina, gosto muito, porque ela melhora o seu intestino, logo vai melhorar a sua imunidade. Eu gosto da creatina em termos de musculação, mas aí é uma coisa mais objetiva. Eu gosto de ver os exames do paciente para ver se ele vai se beneficiar ou não. O whey, que todo mundo acha, meu Deus, é droga. Paciente que nunca usou nada fica assustado. Whey, meu Deus do céu, mas eu não vou usar isso. É proteína, é isso que acontece. E quando a gente, tudo que você puder suplementar na alimentação, inclusive glutamina, em espinafre, em algumas coisas tem. Agora, se você não puder, no pós-treino, por exemplo, imediato, é interessante você comer uma proteína e um carboidrato. Se você não tiver, tipo, tem gente que fica enjoado depois do treino, não consegue fazer uma alimentação sólida, então o whey é muito bom pós-treino. Paciente acamado, que está com dificuldade de deglutir, o whey é usado, inclusive. Então tem vários benefícios. Assim, no geral, para a população geral, eu vou falar desses três, porque fica muito específico. Eu vou fazer uma live só sobre suplementos para explicar para a galera a diferença. Tá ótimo, já fazendo a prévia aí, hein, para estar na live. Ah, gostei, gostei. Pessoal, podem fazer as questões aí embaixo, tá certo? Eu estou tentando aqui pesquisar para responder todas. Beatriz faz uma pergunta sobre remédios que possam ajudar a emagrecer. Há algum tempo, Karina, eu ouvia muito pessoal falar sobre sibutramina, e Isso é ficava, pouco usado, Paulo. era Assim, muito polêmico, né? Eu não sei se é uma medicação que hoje ela é permitida, tem riscos, quem é que se beneficia? Eu tô o nunca que mais. vai cair na bariátrica se beneficia da sibutramina, mas ela, assim, é contraindicado em Primeiro você tem que fazer um relatório para o farmacêutico poder te vender, solicitar uma receita azul B2 para você poder prescrever. O paciente tem que assinar um termo que está ciente dos riscos. Quais são os riscos da sibutramina? Ela aumenta a frequência cardíaca. Por exemplo, paciente hipertenso é totalmente contraindicado, que já tem uma frequência cardíaca maior, entendeu? Caiu muito em desuso a sibutramina. Eu quase é uma droga que eu não prescrevo, uso muito pouco, muito raramente. Um ponto positivo da subtramina é o custo, principalmente o paciente do SUS, que não tem tantos recursos, vai cair numa bariátrica, é uma coisa que a gente pode tentar. De remédios que a gente tem usado, que eu recebi dúvidas, foi sobre a Victoza e a Saxenda, a diferença. Victoza, tanto Victoza como a Saxenda são liraglutida. O que a liraglutida faz?
ela aumenta o GLP-1, então ele conduz o emagrecimento. E ela aumenta o tempo de esvaziamento gástrico, ou seja, a comida vai ficar mais tempo no estômago e o paciente vai sentir menos fome. Por isso que ela dá aquele enjoo, mal-estar. Ela foi descoberta inicialmente para diabetes mellitus, mas aí se descobriu que ela podia emagrecer, só que numa dose normalmente maior, uma dose de 3 miligramas. Foi aí que criaram a Saxenda, que é o mesmo remédio, só que a dose é maior, entendeu? Ok. É uma pergunta do Eric: qual a importância da dieta na prevenção e tratamento de doenças osteoarticulares? Essa é mais para mim, né? Responde aí, Paula. Na verdade, a obesidade, eu vou falar na perspectiva da osteoartrite, né? Da artrose. A gente tem dois mecanismos, né? Onde a obesidade ela vai gerar ou favorecer o desenvolvimento de artrose, de lesão osteoarticular. A artrose ela vai se caracterizar por uma degeneração das articulações, né? As articulações que têm carga, como joelho, quadril, tornozelo, estão mais suscetíveis, né? Principalmente os joelhos. E aí a gente começa uma série de alterações, né? Desde erosões, amolecimento da cartilagem, formação de osteófitos, de cistos, né? Desenvolve toda uma cascata inflamatória na sinóvia, que é um tecido que reveste, né, a articulação, e isso se dá por mediadores, né, pró-inflamatórios, como a adipocina, e ao mesmo tempo a gente tem uma outra coisa ponderando na balança, que é o próprio fator mecânico, né? O peso excessivo, o peso a mais, ele vai estressar a cartilagem e vai favorecer também esse desenvolvimento de osteoartrose, né? Junto com esses fatores químicos, bioquímicos pró-inflamatórios. Fábio Menezes: faço atividades físicas sem pretensões de ganhar massa muscular, mas apenas para manter condicionamento físico. Eu preciso de suplementação? Depende do seu objetivo. Aí é muito particular dele, porque eu não conheço o paciente, não sei o que ele deseja, quais são os hábitos dele. Aí essa realmente não dá para responder, Paula. Isso, então, na verdade, respondeu. É isso Mas, individualizado, né? exatamente. Mas se ele tem uma boa alimentação, provavelmente não. Mas só conhecendo o paciente para eu pensar em como seria, né? Ok. Marcílio Fit 3, né? Um abraço aí. Lembrando também dos déficits nos padrões motores. Há poucos dias eu fiz uma avaliação física com Marcílio, né? Eu já tinha Uhum. dimensão das minhas limitações, né? Sempre a gente tem fatores no nosso sistema músculo-esquelético que são mais otimizados, mais, né? Mais favoráveis, e tem outros fatores que podem atrapalhar o exercício, né? Te limitar ou até favorecer lesões lá na frente. Então, foi muito bom esse encontro. O Marcílio revisou comigo as coisas, né? Nós médicos, né, Karina? A gente faz É, avaliações, mas sempre é fundamental. na verdade, é cada um da sua área. Às vezes me pedem para me prescreva uma dieta. Eu não prescrevo dieta para ninguém, porque eu não sou nutricionista. Eu estudo o alimento, o potencial do alimento, o que ele pode ser usado. Mas quem vai prescrever dieta é nutricionista. Em termos de atividade física, a gente pode falar dos benefícios da atividade física, mas quem vai orientar é o educador físico. Eu, inclusive, tenho a minha, indico alguns, porque é mais difícil fazer sozinho, né, Paula? Com Até certeza. para dar um estímulo, né? É. Em ortopedia, eu não caminho sem estar junto com nutricionista, com educador físico, com fisioterapeuta. Eles, né, a gente não existe mais nada individualizado hoje, nada Com sozinho. certeza. Eu tenho buscado a cada dia mais estar mais próximo, né, interagindo mais. Isso otimiza a recuperação dos pacientes. Hoje, em É, ortopedia, a gente precisa tratar a obesidade para preparar o paciente para uma cirurgia e também precisa, depois da cirurgia, preparar ele para ele ter uma melhor função. Por exemplo, quando a gente faz uma artroplastia, que é uma substituição de uma articulação, né, por uma prótese de metal, no paciente artrósico já avançado, a obesidade ela vai aumentar os riscos de infecção, ela vai diminuir a vida útil da prótese. Então, a gente já começa desde antes
E aí, assim, a minha vida é a fisioterapia, é o treinador físico, é nutricionista, é a doutora Karina Campos. E, Aê! e aí, Marcílio também ajuda bastante, né? Débora aqui mandando um abraço para você aí. Doutora Karina, top, conseguiu emagrecer, Glória. Marcílio, aproveita para Um perguntar abraço, Débora. ômega 3. A gente. Gosto bastante do ômega 3. É uma gordura excelente. O ômega 3 é derivado de peixes que vivem no fundo do mar, nas águas mais profundas. O salmão, uma particularidade que eu gosto de falar, o salmão que vem pra gente são na verdade, são de cativeiro, do Chile, entendeu? Então ele não é aquele salmão que vive no mar profundo. Então a quantidade de ômega 3 não é tão interessante. É um suplemento que eu gosto muito de usar, principalmente para obesidade, diminuir a inflamação. Gosto muito do ômega 3. Aumentar o HDL, que é a gordura boa, e diminuir o LDL, que é a gordura ruim, que entope a artéria, viu? Pois é. Doutora Ana Carla, referência na oftalmologia, pergunta sobre o uso de condroitina em prevenção de lesões articulares. É, as lesões articulares, né, as cartilaginosas, elas são lesões difíceis na ortopedia até hoje, porque a cartilagem em si é um tecido de natureza muito difícil, porque não é o perfil de tecido que cicatriza bem, que se regenera, né? Regenera bem. Então, a gente tem muito pouco impacto em todas as condutas. Então, a gente tem que ir somando o máximo de condutas possíveis, né? Hoje a gente tem à disposição condroitina, glicosamina, né? A Ana citou aí a condroitina. Os efeitos são muito baixos e chegam até a ser questionáveis, mas a gente usa porque quando o tema é difícil, né? E a cirurgia de artroplastia é uma cirurgia já para casos muito avançados, é uma cirurgia que tem riscos, a gente tem que ir testando de tudo que é possível, né? A gente tem piascledine, que vem derivado de soja, derivado de abacate, né? Embutido na medicação, os colágenos, né? O ácido hialurônico que a gente pode infiltrar, funciona ali como uma nutrição, uma lubrificação para aquela Esse eu cartilagem. conheço, esse eu conheço. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente vai somando um pouquinho de cada para tentar ir ganhando. Botox também tem sido usado na ortopedia, né, Paulo? E assim, mais uma vez, lembrando que a fisioterapia, né, e o treinamento físico é quem tem um grande respaldo aí para tratamento e condução de artrose. Os benefícios em comparação com as medicações são muito maiores. Então é por isso que eu insisto aí o tempo todo. Costa Bronze pergunta: tem benefício na água com limão para emagrecimento? Rapaz, água com limão não emagrece, tá, gente? Tem vários benefícios, mas emagrecimento, o que emagrece é se você usar água com limão e uma alimentação adequada, dieta, atividade física, aí você vai emagrecer. Mas água com limão sozinha, infelizmente, não emagrece. Entendi. O negócio é bem complexo, hein, Karina? Obesidade é uma doença muito séria. E eu tenho percebido que agora, durante a quarentena, tá piorando. Tem até alguns pacientes meus me procuraram novamente, porque aumenta muito a ansiedade, né? Isso gera. Imagina você ficar trancado em casa, pode aumentar a sua ansiedade, gera quadro de compulsão alimentar, que você procura aquele alimento desesperado. Uma dica que eu dou para meus pacientes é não irem com fome no mercado, porque é muito visual a fome. Aí você vai lá e acaba comprando muito alimento industrializado, que não é tão interessante. Se você não tem em casa, você não vai comer, né? Muito provavelmente vai ter o trabalho de sair para comprar determinado alimento. E alimento hiperpalatável, que é gordura hidrogenada, alimento açúcar, quanto mais você come, mais você quer comer. Eu, Karina, eu amo doce, amo, e eu não tenho o mínimo controle. Eu acho muito chique quem pega um chocolate e come um. Eu não sou assim. Se eu sentar para comer um chocolate, eu vou acabar comendo muito. Então, eu evito ao máximo comer. Saudar aqui Laís Abreu, referência aí, musa de Um feira, né? abraço. Luiz Weber, cirurgião de coluna aí de Salvador, referência. Um abraço, pessoal. Karina, o tempo passa rápido, né? A gente já já está encerrando a live. Eu acho que ela cai com 1 hora, né? O Instagram. Então, acho que a gente já podia ir passando para algumas considerações finais.
Antes eu vou até pedir, assim, sendo um pouco inconveniente, sobre a parte do jejum Ah, intermitente. Eu não entendi tão bem no começo. Só dar uma repassada, assim, explicar um pouco melhor, que foi até motivo de pergunta. As pessoas acho que têm um pouco de dificuldade para entender. o jejum intermitente é o que a gente faz uma janela sem se alimentar com uma janela de alimentação. Tem vários tipos de modalidade, tem o 5 para 2. Isso é muito avançado para quem fica 2 dias, 24 horas sem comer, intercalado com 5 dias alimentando. O jejum que eu, Karina, gosto e é mais fácil de praticar é o que tem a janela de alimentação de algumas horas e algumas horas sem se alimentar. Por exemplo, você come 16 horas e o resto do dia não, entendeu? Essa é uma modalidade de jejum. E que responde muito bem, seria muito mais fácil do que fazer do que quem nunca fez jejum ir lá e ficar 24 horas sem comer. Isso é muito difícil, pode gerar dor de cabeça e muitas outras coisas. O jejum, eu queria falar dos benefícios do jejum, viu, Paulo? Que são muitos. Autofagia, ou seja, ele melhora as células do nosso corpo. Aquelas células que estão mortas, faz uma limpeza no corpo da gente, uma limpeza no intestino, melhora as bactérias boas, diminui o apetite. Você vai perceber que ao longo do tempo você vai sentir menos fome. Melhora muito a resistência insulínica, então melhora muito a questão do diabetes tipo 2. São tantos benefícios que, na verdade, o jejum é bom para quase todo mundo. Há algumas poucas exceções de pessoas que não podem fazer jejum intermitente. É, pois e ainda nesse assunto aí do reforço, o pessoal perguntou sobre o efeito platô também. Explicar O, um e- pouco. o efeito platô é o paciente está fazendo uma dieta, aí teve uma perda de 10 quilos e de repente ele para de emagrecer. Ele está seguindo a dieta certinho, mas não está mais emagrecendo. Isso é efeito platô. O que tem que fazer no efeito platô? Mudar a estratégia. Por exemplo, se eu não praticava atividade física, eu vou começar a praticar. Se eu praticava andar na rua, caminhada, eu vou começar a fazer corrida, começar a fazer HIIT, musculação, e mudar a estratégia da dieta. É interessante, por exemplo, quem está em cetogênese e come um carboidrato, já mudou a estratégia da dieta. E se você ficasse naquela dieta mais restrita, você ia parar de emagrecer, como você deu um estímulo para o corpo, e aí você vai começar a emagrecer, voltar a emagrecer, no caso. Pois é. A gente está chegando ao fim, eu estou com receio de cair. Vou repassar mais uma vez aí o agradecimento a todo mundo que participou da live. Muito obrigado, principalmente pelas perguntas, tá certo? Eu vou tentar Uhum, ver como é que deixa gravada a live no IGTV. Os meus uhum. eles podem seguir a doutora Karina, porque essa live é apenas uma delicada amostra de tudo que ela dá de dica, né? Todo o respaldo científico e as novidades relacionadas a esse tema. Ela se dedica muito à questão de emagrecimento, tá bom? E Uhum. relacionadas à ortopedia também, os seus seguidores podem me acompanhar lá, fazendo Ah, já. com certeza. Eu já indiquei hoje, viu, Paulo? Deixa eu só repassar, pessoal. Quando terminar aí, eu vou anunciar no Stories, tá certo? Qual foi o critério aí para os 10 cupons da Farmanutri, farmácia de manipulação que fica ali na Getúlio Vargas, que deu 15% de desconto, tá certo? Descontão aí, a live com Ó, a Body Suplementos, que deu 20%. Tá certo? Essa daí, esses 20% é em aberto. Vocês bastam entrar em contato com a loja da Fraga Maia. Eu mesmo vou fazer minha feira na Bora agora, aproveitar. vou 20% passar lá, né? tá de graça. A Unique Clínica de Estética também, que vai ser um sorteio, que eu já tenho os critérios aí, é segredo, já já vai sair, tá bom? Que fica ali no Premier, em Feira de Santana, no nono andar. Uma hidratação facial profunda, tá certo? Eu já fiz, é ótima, viu? A Cuide Mais Saúde, tá certo? Se você quiser comprar os seus aparelhos para fazer exercícios em casa e tudo, aproveitar cupom de 15% também. Doutora Karina Campos e cupom Doutor Paulo Cavalcante. Um abraço para minha prima Maria Caroline, que vem desenvolvendo um trabalho em reeducação alimentar também. Conte com a gente, tá certo? E todas as iniciativas para emagrecimento. É, Doutora Karina está atendendo aonde? Doutora Karina, ela atende no Medical Service, né, Karina? É, Na, no quarto Instituto. andar, sala 402.
Fica no quarto andar. Conseguiu uma vaguinha lá também. Trabalha com a gente. É uma equipe multidisciplinar, viu? A gente tem doutor Paulo na ortopedia, tem doutora Larissa, dermatologista maravilhosa também, doutor Frank na obstetrícia e ginecologia. É uma equipe boa, graças a Deus. Tá ótimo. Então, eu acho que já, né, já fizemos 1 hora. Então, faltam 10 segundos, vai cair a live. Tá certo? Um Foi um abraço. prazer.